Bom dia ou boa noite. A aula de hoje é um divisor de águas na nossa disciplina. Nós começaremos a partir de hoje a abordar os aspectos mais macroevolutivos. Só que antes de entrar na macroevolução, que é definida como evolução que existe além do nível de espécies, inclusive com a produção de novas espécies, nós vamos abordar a questão da classificação biológica, ou seja, de como que nós podemos organizar a biodiversidade para propósito do seu estudo. Então, a aula de hoje é sobre classificação biológica. A menor unidade evolutiva acima do nível de indivíduo são as populações locais. São as populações que habitam uma determinada região e que, no caso onde há reprodução sexuada de fertilização cruzada, podem ser consideradas como comunidades reprodutivas, em que os indivíduos compartilham um determinado patrimônio genético. Elas têm o nome de demes, que têm o significado originado a partir da palavra grego demo, que significa povo. Acima do nível de populações ou de demes, nós temos, especialmente aplicado aos animais, as raças geográficas, que são conjuntos de populações locais que habitam uma certa região e que têm uma certa semelhança entre si, que é maior do que a semelhança que existe entre outros conjuntos de populações locais. Isso daí é representado aqui nessa figura por uma série de raças da espécie Heliconius melpomene. É uma espécie de borboleta bastante comum. Normalmente elas são associadas ao gênero Passiflora, o gênero dos maracujás, que tem muitas espécies na América do Sul. Então aqui nós podemos caracterizar cada uma das populações pela morfologia das asas, que é uma aparência importante para a questão de reprodução. Embora o conceito seja muito parecido ao de raças animais, nos vegetais normalmente se aplica o termo variedades, ou seja, são conjuntos de indivíduos ou grupos de populações que apresentam características distintas, como essas características morfológicas que nós estamos vendo nessa figura, que é de um mercado do Peru, que mostra várias variedades de milho. Vegetais e animais podem originar diferenciações. Por exemplo, no caso dos animais, você tem várias situações em que você tem a seleção feita pelo homem que produz as variedades, como as raças de cachorros, de gado, peixes, etc. Agora, naturalmente, existem circunstâncias que favorecem essa diferenciação. Como você tem uma separação geográfica, certo? Você pode ter mecanismos que atuam em algumas regiões diferentes do mecanismo que atua em outras regiões. Então, por exemplo, se você tem seleção natural diferenciada em cada uma das regiões, isso vai levar a uma diferenciação entre grupos de populações, o que origina as diferentes raças. Você pode também ter fenômenos em que você não tem seleção, você não tem adaptação envolvida. Você pode ter flutuações ao acaso, pelo mecanismo que a gente já estudou de deriva genética. Certo? Agora, tem fatores que fazem com que essa diferenciação não ocorra. Por exemplo, se você tem muita migração entre as regiões, a migração funciona
como um processo que vai homogeneizando essas populações. Então, dificulta o aparecimento de variedades ou de raças. Outra situação, né, uma situação que pode levar a isso é uma homogeneidade genética. Por exemplo, se você tem dois desertos separados geograficamente, a pressão seletiva que vai acontecer em cada uma dessas porções do deserto pode ser a mesma. Tá, mas isso daí não impede, claro, a deriva genética, já que as populações estão separadas. O processo pelo qual raças ou variedades vão se diferenciando a ponto de se tornar espécies diferentes é um assunto que vai ser visto em aula futura. Hoje nós vamos nos deter na questão de como que a gente classifica, como que a gente organiza a biodiversidade. Tá? Então, a classificação é feita pelos seres humanos de uma forma bastante tradicional. Então, você classificar aqueles objetos com os quais a gente tem contato é um procedimento bastante corriqueiro. Isso daí tem sido feito ao longo da história da espécie humana com relação a tudo que se possa imaginar. Aqui nós temos dois exemplos bastante corriqueiros de objetos que são classificados. Por exemplo, esses objetos que aparecem na figura, eles estão classificados na categoria móveis ou na categoria veículos. Os móveis, eles não foram, evidentemente, feitos para ficarem se movendo. Eles foram feitos para ficarem estáveis, mas eles têm a propriedade de se movimentar. Os veículos, por outro lado, eles são objetos cuja finalidade é a sua movimentação autônoma. Então, ônibus, caminhões, carros, utilitários, motocicletas, até que o skate, são objetos que têm a finalidade de serem móveis, de transportar pessoas, por exemplo. Aqui, novamente, nós temos duas categorias de objetos que estão classificados. Um grupo como cadeiras e outro grupo como motocicletas. Como a gente já viu na figura anterior, as cadeiras são móveis e as motocicletas são veículos, certo? Então são meios de transporte. Agora vocês veem que as cadeiras elas não são uniformes. Você tem que fazer, você pode fazer uma subdivisão das cadeiras. Aqui nessa figura você tem cadeiras que são apoiadas em pés, em tubos. Tem cadeiras que são apoiadas em pés, mas são apoiadas em uma plataforma, e assim por diante. Aqui do lado direito nós temos motocicletas. As motocicletas também não são uniformes. Você pode classificar as motocicletas de várias maneiras. Por exemplo, pelo número de cilindros que movimentam essas motocicletas, pelo volume contido nos cilindros, pela posição do guidão, pela forma com que você se apoia na motocicleta, se é deitado para frente, se é deitado para trás, e assim por diante. Então, não existe uma limitação do número de categorias e subcategorias que pode existir dentro de qualquer sistema de classificação. E isso é também importante para o caso dos seres vivos. Para os seres vivos, esses vários níveis hierárquicos, eles têm tradicionalmente nomes bastante consagrados. Então, o nível mais alto de biologia desse sistema clássico é de reino. Depois vem filo, depois classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso daí foi um sistema elaborado, um sistema de hierarquia, foi elaborado por vários pesquisadores, mas quem organizou foi Linneu, um naturalista sueco, né, que fez o chamado Sistema Naturae, que a gente já viu
aulas passadas. Aqui nós temos um sistema mnemônico, ou seja, algo que serve para auxiliar a nossa memória a lembrar a hierarquia. Essa hierarquia é muito importante porque é o seguinte: um reino pode ter vários filhos. Não existe nenhum sentido em ter um filho com vários reinos. Isso daí não existe. Então, cada nível hierárquico contém os níveis subsequentes. Então, para guardar a ordem da hierarquia, aqui tem uma frase que é utilizada. O rei filósofo classificou de ordinária a fama dos generais espartanos. Esse não é o único recurso mnemônico. Existem outros. Tem um muito mais simples, mas que tem o defeito de que, se você esquecer, também você não vai funcionar. Tá? É reficlofage. Reino, fi, etc. Certo? Então fica a critério de vocês usar um desses sistemas mnemônicos, tá? Que sempre pode ser útil em alguma situação que você se esqueça. Acontece que a biodiversidade é imensa, nós estamos falando de ordens de grandezas muito grandes. Se imagina que existem milhões ou até mais espécies, animais, vegetais, de micro-organismos, etc. E para organizar toda essa biodiversidade são necessários outros níveis. Aqui nós temos os níveis tradicionais que estão destacados em negrito: rei, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E temos alguns níveis intermediários. Então, acima do nível de classe, temos, por exemplo, a superclasse. Abaixo do nível de classe, nós temos a subclasse. Acima de ordem, nós temos a superordem. Abaixo de ordem, nós temos a subordem. E assim por diante. Existe também, claro, subfilo, superfilo. Acima do nível de reino, nós temos os domínios, mas isso é uma coisa que a gente vai ver na aula de origem da vida, mais para frente. Certo? Então, existe essa possibilidade. Tem um grupo aqui que se destaca, que é o grupo de tribo. A tribo, que está acima de gênero e abaixo de subfamília, é o que merece ser destacado nessa figura. Além dos níveis hierárquicos, existem algumas regras de nomenclatura zoológica que, na verdade, depois que você se familiariza com essas regras, você verifica que elas servem para facilitar. Então, eu vou exemplificar aqui. Nós temos a nossa espécie, a Homo sapiens. Então, isso é uma nomenclatura binária. A espécie tem que ser acompanhada do nome do gênero. O nosso gênero é Homo e a nossa espécie é Homo sapiens. Note que você não fala espécie sapiens, você fala espécie Homo sapiens, porque sempre o nome do gênero vem acompanhado do nome da espécie. Então aqui tem outro exemplo, Drosophila melanogaster. Aqui você tem esse nome como resultado do significado, né, que pode ser atribuído a essa espécie. Drosophila, caso vocês não saibam, é aquelas mosquinhas pequenininhas que ficam voando em cima das bananas ou de frutos que estão amadurecendo. Não significa que os frutos estejam estragados, mas sim que as mosquinhas elas são atraídas pela levedura que se desenvolve na superfície de alguns frutos. Muitas das vezes eles são bem próprios para consumo, não significa que eles estejam estragados, mas no processo de decomposição as leveduras aparecem primeiro. Drosophila melanogaster significa amante do orvalho, e melanogaster significa abdômen escuro. Então, quando eu falo Drosophila melanogaster, significa amante do orvalho de abdômen escuro. Para você saber que se trata de nome de gênero e de espécie, o nome do gênero vem sempre com a letra inicial maiúscula, o nome da espécie vem sempre com a letra inicial minúscula, então a gente sabe quem é o gênero e quem é a espécie.
e eles são destacados. Por exemplo, nesse caso aqui, nós estamos grifando por itálico. Mas poderia ser usado assim, sublinhado, negrito. Por exemplo, se você vai escrever no papel, sublinhar é o jeito mais certo de destacar. Existem outras regras que facilitam a compreensão. Uma regra que serve para os animais é que o sufixo idae é o sufixo que corresponde às famílias. Então, as drosófilas, elas pertencem à família Drosophilidae. Ou, se você aportuguesa a palavra, fica Drosophilidium, certo? As superfamílias, elas são diferentes das famílias, elas terminam em oidea, certo? As tribos têm a terminação ine e existem outras regras. Mas elas são feitas, enfatizando aqui, para facilitar encontrar o nível hierárquico que a gente está referenciando. Embora as espécies e os gêneros vegetais seguem a mesma regra, né, que são nomes binários para espécie, em que você tem o nome de gênero também grafado em maiúsculo, o nome de espécie grafado em minúsculo, algumas regras são diferentes para os vegetais. Então, as famílias das plantas, elas terminam em ácea. Ou, por exemplo, tem a família das rosáceas, melastomatáceas, assim por diante. Diferente daquelas famílias dos animais que acabam em ide. Outra diferença bastante marcante, a classificação maior dos vegetais não é feita por filos, mas é feita por divisões. Isso resulta da especialidade diferente que os botânicos e zoólogos tinham, desde que eram naturalistas. É muito difícil você ficar especializado em animais e vegetais, então já tinha uma certa separação, por isso tem essas poucas diferenças. A classificação de qualquer conjunto de elementos, ela apresenta algumas dificuldades. Por exemplo, no caso das motocicletas, nós vimos que existem vários critérios que podem ser usados para classificar as motocicletas. Poderia ser tamanho do motor, número de cilindros, posição do guidão, a posição que o motorista fica sentado, número de lugares de passageiros, etc. Então, no sistema natural tem essa mesma dificuldade. Então, os seres vivos, eles são ricos em características, têm muitas características e propriedades que podem servir para essa classificação. Então, desde que houve a proposição da evolução, se pensou de uma maneira que a classificação refletisse a evolução dos organismos, certo? Então você teria que adequar aquele sistema hierárquico para um sistema que envolvesse, por exemplo, grupo de organismos aparentados evolutivamente. Aqui nós temos uma figura que representa o parentesco evolutivo de uma série de organismos que são os vertebrados, certo? Então você tem aqueles grupamentos bastante mais conhecidos, aves, répteis, mamíferos, etc., todos os grupos de peixes, etc. E aqui nós temos, além dessa história, dois sistemas diferentes que fazem essa classificação. Na parte de cima da figura, nós temos aquela classificação mais tradicional, uma classificação feita mesmo antes da época que você tinha o entendimento de que a origem dessa biodiversidade teria sido por evolução. Então você tem os anfíbios, mamíferos e por aí vai. Agora, com o aparecimento da possibilidade de você
reconstruir a história filogenética dos organismos, se passou, isso daí é um procedimento mais recente, a adotar que cada clado, o que é um clado? É um grupo de organismos que se originou de um ancestral comum. Então lá embaixo tem o filo Chordata, que é o filo que engloba os vertebrados. E aí vai, os vertebrados eles estão classificados como vertebrata, porque são um grupo monofilético, um grupo que tem um único ancestral comum. E então você tem reptília englobando, por exemplo, as aves. Era uma coisa que não se imaginava antigamente, né? Répteis são répteis, aves são aves. Mas agora, quando você vai classificar os répteis, você tem que agrupar mamíferos e aves, porque todos esses indivíduos eles têm um ancestral comum. Então essa tem sido a tendência mais moderna que está convivendo com a tendência mais antiga daqueles níveis hierárquicos tradicionais, reino, filo, classe, ordem, etc. E nós estamos passando por uma fase de transição em que os dois sistemas, o sistema natural, que reflete a filogenia, e o sistema tradicional, coexistem. E isso daí vai durar, com certeza, muito tempo, porque essas coisas, para serem modificadas no âmbito da ciência levam muito tempo. O sistema de classificação biológico, ele é um sistema, é um empreendimento humano. Não importa a maneira com a qual você classifica os seres vivos, tanto aqueles que estão vivendo atualmente, como aqueles que já foram extintos, mesmo que seja há muito tempo, a maneira como você vai classificar, como você vai lidar com a biodiversidade, não vai influenciar em nada com relação à biodiversidade. Tem algumas influências de cunho prático. Por exemplo, existem disputas comerciais. Durante muitas décadas houve uma disputa entre Brasil e Portugal com relação à atribuição do nome de sardinhas. Isso daí porque você tem a possibilidade de enlatar esses bichos e exportar. E os portugueses não estavam muito satisfeitos com a ideia de que você poderia ter peixes da costa brasileira sendo vendidos para outros países como sardinhas, porque eles achavam que era uma exclusividade deles. Agora, tirando isso, não tem a menor importância para os seres vivos, claro, a classificação que é adotada. Existe, no entanto, uma discussão muito grande com relação aos níveis mais inclusivos, quer dizer, os níveis menos inclusivos, os níveis mais baixos da classificação, que é o nível de espécie. Então, tem muitos pesquisadores que acreditam que a espécie tenha uma existência real. No caso daquelas espécies que têm cruzamentos, que se reproduzem por cruzamentos entre indivíduos, reprodução sexuada, você tem a possibilidade de ter um patrimônio genético que unifica todos esses indivíduos. Agora, isso daí vai ser tema para uma próxima aula, que nós teremos essa discussão do que é a unidade espécie e como que ela é originada, como que espécies diferentes podem aparecer durante o tempo. Isso daí tem implicações bastante importantes, tanto por seres vivos atuais, como por seres vivos que já viveram e não vivem mais. Tá, muito obrigado. Então, até uma próxima aula.